Com certeza você já ouviu a palavra resiliência pelo menos 1 milhão de vezes nos últimos anos. É uma palavra meio que entrou na modinha, nas palestras motivacionais, justamente por causa das grandes mudanças que o mundo vem sofrendo nos últimos anos. Como isso afeta a sua vida pessoal? Como que isso afeta a sua vida emocional, espiritual? Como isso afeta a sua família? Como isso afeta você nos dias de hoje? Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Eu quero contar para você um pouco da minha história, um pouco da minha experiência com a palavra resiliência e talvez te abençoar de alguma forma. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te pedir, inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, deixe aqui o seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então bora para o assunto que hoje a gente vai falar sobre resiliência. Quase que não saiu a palavra aqui. E você, eu sou o Dom Meirelles e esse é o canal Vida Inteligente na Fé. Bom, nos meus vídeos anteriores eu procurei falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre fé, a importância da fé no nosso dia a dia, o que que significa fé. Eu creio que não aprofundei muito no assunto ainda, nós temos muita coisa para poder falar. Mas hoje eu quero falar sobre uma habilidade importante, que é a habilidade da resiliência. Bom, o nosso assunto é resiliência, mas antes de entrar no assunto em si, eu queria falar um pouquinho sobre o trauma, porque antes da resiliência, normalmente acontece o trauma, ou seja, a ruptura, uma mudança de rotina. Por exemplo, você está vivendo a sua vida normal e você constrói os seus relacionamentos, constrói a sua estrutura interna através dos relacionamentos que você tem com o mundo ao seu redor, com as pessoas, com as suas emoções. Então você vai construindo a sua estrutura interna. Quando acontece a quebra dessas engrenagens, ou seja, a sua estrutura interna ela deixa de rodar de forma, vamos dizer, harmônica, né? Essa quebra de estrutura, ela gera perda de potência emocional. Ou seja, o trauma, ele vem e se instala na sua vida, te levando a uma perda de potência emocional. Quando acontece essa perda de estrutura emocional, de potência emocional, também acontece a perda da ação, porque são as emoções que definem as nossas ações. Sem emoção, não tem ação. Sem emoção, você, vamos dizer assim, você é só um barco ancorado, né? E o que que acontece? Quando o trauma vem e ele quebra a sua potência emocional e você fica paralisado, ele instala ali um medo. Por exemplo, eu conheço pessoas que se acidentaram de carro e nunca mais conseguiram voltar a dirigir. As pessoas ficam traumatizadas, elas perdem o sentido, elas perdem muitas vezes o propósito. Por causa dos traumas que acontecem na nossa vida, é que a gente precisa de desenvolver a nossa capacidade de resiliência. Então, quando acontece o trauma, normalmente ele afeta 3 áreas principais da nossa vida. O primeiro delas é a nossa família. Para quem tem uma família estruturada, normalmente o trauma ele vai desencadear um processo de desestruturação familiar, de problemas que vão transtornar a vida da pessoa e às vezes de forma aparentemente irreversível, né? Por exemplo, um pai que se acidenta de carro e perde um filho, a mãe normalmente não vai conseguir perdoar o pai e essa família vai ser desfacelada, vai ser destruída por causa desse trauma. Outra área da nossa vida que é muito afetada pelo trauma é o nosso trabalho. Uma pessoa que passa por um trauma, normalmente ela tem dificuldades para voltar a trabalhar e a produzir como produzia antes. Outra coisa que é afetada muito de forma muito grande, né? Quando acontece um trauma na nossa vida, essa disruptura do nosso processo interno, da nossa construção interna, é a nossa vocação. E você às vezes tem vocação para determinada coisa. E no trauma, ele consegue instalar um medo em você que você para de acreditar em você mesmo. Você normalmente enterra a sua vocação quando você passa por um trauma, porque é da natureza do trauma transformar a emoção em falta de ação. Ele tira de você a capacidade de reagir. E é aí que entra a resiliência. E o que é essa tal resiliência? Bom, se você pegar um dicionário qualquer, que seja na internet mesmo, você vai ver que resiliência é um substantivo feminino, que segundo a física é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, você pega a mola e comprime a mola.
E quando você voltar, quando você soltar, ela volta à sua forma original. E isso seria a resiliência. Num sentido figurado, resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças. Como a gente falou, normalmente essa é a definição mais usada nas palestras motivacionais. As pessoas têm a capacidade de se adaptar a essas mudanças que elas precisam fazer para não perderem o emprego ou para não perderem mercado de trabalho. A resiliência, para mim, é essa capacidade que o indivíduo tem de adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas, sem entrar em um surto psicológico ou físico. E ela consegue isso porque ela consegue encontrar soluções para enfrentar e superar as suas adversidades quando ela entende que a dor inevitavelmente fará parte da sua trajetória de vida. Ou seja, a resiliência é a capacidade de agir, de reagir positivamente diante de uma dor inevitável. E quando a dor chega, meu amigo, normalmente a gente tem três opções. A primeira delas é chorar, é ir para o cantinho, no quarto, ficar encolhido chorando. Outra opção que você tem é fugir. E tem um ditado que diz que a forma mais rápida de você encontrar o seu destino é fugindo dele. E a terceira forma, que eu acho que é a mais sensata, seria enfrentando isso com todas as suas forças e se adaptando à nova realidade que surge. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, isso está na Bíblia, diz assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não sente nenhum prazer, nenhuma alegria daquele que se acovarda diante de uma situação difícil. Então você precisa enfrentar as dificuldades, mesmo que a sua vitória não seja imediata. Normalmente a gente consegue vitórias de forma, vamos dizer assim, como se você estivesse subindo uma escada. Elas vão acontecendo aos poucos na sua vida. E quando você menos esperar, você já está no topo da escadaria. A gente pode ver isso em alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, se você pega a história de José, o chamado José do Egito, ele foi odiado, desprezado pelos próprios irmãos, foi ameaçado de morte e foi vendido como escravo lá no Egito. Ele viveu no Egito por 15 anos como escravo, foi acusado ali de assediar a mulher de Potifar, mas mesmo assim escapou ileso e depois de 2 anos na prisão, ele saiu de lá para ser o governador do Egito. Não tenha medo de enfrentar a situação, porque ela pode ser transformada numa bênção. Uma situação traumática pode se converter numa situação de bênção também. Paulo, por exemplo, foi um grande soldado, foi perseguidor da igreja, e ele deixou de ser soldado perseguidor da igreja para se tornar o maior missionário de todos os tempos. E de missionário se tornou um grande apóstolo, o apóstolo mais conhecido. Bom, outro que passou poucas e boas também foi Jó. Hoje em dia se fala em paciência de Jó, né? Baseado na história do próprio Jó, porque foi o cara mais provado da Bíblia. Sofreu na carne, nas emoções, na família, sofreu financeiramente, perdeu tudo. Mas o que aconteceu com o Jó? Jó aprendeu a resiliência na prática. E esse poder da resiliência na vida dele transformou Jó no homem mais rico de sua época. E ele foi chamado por Deus de um homem íntegro, fiel e temente. Jó, no final da sua vida, ele dizia assim que sabia que o Redentor dele vivia. Então, se ele sabia, ele tinha certeza, tinha convicção de que a vitória dele chegaria. Bom, e por que então é importante desenvolver a habilidade da resiliência? Porque a vida sempre vai nos trazer desafios, tanto novos quanto os antigos que ainda não foram superados. Ou seja, um degrau que você tem que, uma escadaria que você tem que subir degrau por degrau. E às vezes você tem que descer um degrau. E quem não aprende a se refazer a cada pancada que toma da vida, vai ter dificuldade para progredir. Bom, e eu não quero que você confunda a resiliência com conformismo. Conformismo, na verdade, é um grande inimigo do desenvolvimento pessoal. John Kennedy disse que o conformismo ele é carcereiro da liberdade, é inimigo do crescimento. A resiliência, ela é amiga do crescimento, ela te ajuda a se habilitar novamente para continuar se desenvolvendo, continuar a sua jornada. O conformista, ele se amolda, né? Ele assume o modelo da onde ele é jogado. Enquanto que o resiliente não, o resiliente ele passa pelas pressões, ele sofre
deformações, vamos dizer, entre aspas, mas dentro dele a essência é a mesma. Ele sabe quem ele é, ele sabe da sua vocação, ele conhece a sua vocação e ele sabe em quem ele crê e ele sabe para onde ele vai. Enquanto que o conformista não. O conformista ele acha que a vida fez assim, então deixa para lá. Bom, então, só recapitulando, a gente definiu o trauma, né, que é aquela quebra do nosso processo de construção interna, e isso pode afetar três áreas principais da nossa vida, que a gente falou, que é família, né, o trabalho e a nossa vocação. Definimos também resiliência, né, falamos porque é importante o desenvolvimento dessa habilidade, e a gente mostrou alguns exemplos também, como José do Egito, Jó e o apóstolo Paulo. Mostramos a diferença aqui entre resiliência e conformismo. Bom, então eu quero entrar no meu assunto que eu gosto sempre de falar nos meus vídeos, que é a fé. A fé e a resiliência. Por que que essas duas coisas precisam andar juntas? Bom, pela fé, o resiliente ele vai entender que Deus é bom. E seja qual for a situação, Deus deseja o melhor para nós. Porque às vezes a impressão que dá é que se acontecer alguma coisa difícil na nossa vida, um trauma, alguma coisa, é porque Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está com raiva de mim, quer maldade para minha vida. Não, é o contrário. Então, pela fé, o resiliente ele vai entender que Deus é bom e seja qual for a situação, Deus continua desejando o melhor para todos nós. E de alguma forma ele vai nos ensinar e vai nos dar capacidade para superar aquelas dificuldades ali. Então, a importância da fé é caminhar junto com a resiliência, porque às vezes você quer ser resiliente, mas você é resiliente para o trabalho e o resto na sua cabeça você está pirando. Você está perdendo a sua estrutura. Então, para que essa estrutura não vá por água abaixo, você precisa caminhar com fé, sabendo que Deus está cuidando, independente da situação, independente do trauma que você tenha passado. No livro de Tiago, capítulo 1, ali entre os versículos 2 e 3, está escrito assim: considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A resiliência é irmã da perseverança. Tem um ditado que diz que quem acredita sempre alcança. Se você não persevera, você não é resiliente. Se você não é resiliente, você não persevera. Normalmente, os fracos não conseguem segurar a onda por muito tempo, eles começam uma coisa e abandonam no meio do caminho. Por isso, você não deve abandonar. Quem acredita sempre alcança. A sua fé ela é capaz de transformar o lugar onde você vive, a sua fé é capaz de transformar a sua realidade de vida. Bom, pessoal, eu já caminhando um pouco para o final do vídeo e falando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Bom, eu nasci em uma família grande, né? Sou um dos 8 filhos de meu pai e minha mãe e tivemos as nossas dificuldades na vida e a gente foi superando e eu consegui superar muitas dessas dificuldades trabalhando, perseverando, estudando, buscando com muita fé, com muita perseverança, superar as dificuldades que eu tive que passar. E uma das dificuldades mais recentes eu passei com o meu filho. Eu não quero ficar mostrando aqui muitas situações do meu filho, porque eu acho desnecessário expor ele a determinadas coisas, né? Principalmente na internet. O meu filho, ele nasceu com uma doença autoimune, uma doença rara, e teve que fazer um tratamento de transplante de medula. E durante esse tratamento ele ficou bem mal, ele estava sobrevivendo ali com alguns aparelhos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em um determinado momento a gente já estava um pouco né, sem forças assim, muito difícil, a situação muito difícil, e ouvimos ali do médico que não tinha mais recurso para poder utilizar com ele, que a gente não tinha, eles não teriam muitas coisas mais para poder fazer. E diante disso, tudo que me restou a mim, a minha esposa, a minha família, foi orar e pedir que Deus curasse o meu filho. E assim nós fizemos, oramos e realmente Deus curou meu filho. Hoje meu filho está com 8, vai fazer 9 anos e já é um garoto grande, esperto e bem bagunceiro, por sinal. Então, passamos por uma situação onde a gente precisou readaptar a nossa vida, passar por muitas mudanças realmente, conviver mais de um ano dentro do hospital, eu, minha esposa e meu filho morando dentro de um quarto de UTI. Foi uma situação bem complicada e ali nós conseguimos nos adaptar, conseguimos superar muitas dificuldades ali e manter o nosso relacionamento
relacionamento, manter o nosso casamento, mesmo com tudo, parece que tudo estava cooperando para que a gente não suportasse mais ver a cara um do outro. E a gente conseguiu superar tudo isso, graças a Deus. Hoje a gente tem uma história para poder contar, a gente tem um testemunho para contar para as pessoas e dizer quanto Deus cuidou da gente, que valeu a pena cada momento por tudo que a gente passou, e a nossa vida hoje, a nossa história não seria a mesma se simplesmente a gente tivesse, né, abandonado aquele momento ali, tivesse entregado os pontos, né? Então passamos por uma experiência muito grande e isso foi ao mesmo tempo traumático e muito transformador também. Profissionalmente eu passei por várias mudanças, eu já vendi picolé, já vendi sorvete, já vendi pão de queijo. Aqui em Minas a gente não vendia suquinho na praia, né? Aqui não tem praia, então a gente vendia pão de queijo. E já fui de vendedor de pão de queijo, a microempresário, e depois eu fui para o serviço público e eu comecei na prefeitura de Belo Horizonte e hoje eu estou no serviço público federal e depois de ter passado por muitas dificuldades também. Então isso também foi uma superação muito grande, mas valeu a pena. Se a gente tivesse abandonado a luta, a gente também teria abandonado a nossa vocação, nosso sonho, e a gente não teria chegado lá. E como eu disse, a principal superação da nossa vida realmente foi com a nossa família. Estávamos muito próximos de perder a nossa família, de ficar totalmente desestruturado por causa de uma doença. E com isso, a minha filha mais velha, ela ficou um pouco, vamos dizer, não abandonada, porque foram os meus sogros, né, que tomaram conta dela e cuidaram muito bem dela. Eu também sou muito grato a eles por isso. A minha filha é difícil até de expressar o tanto que ela foi bênção na nossa vida e o tanto que ela conseguiu se superar, continuar seguindo a sua vida, continuar perseguindo os seus sonhos, ir atrás da sua vocação. E nós, como família, chegamos até onde chegamos porque nós cremos que Deus estava conosco o tempo todo e que Ele é bom e que Ele cuida da gente. Lá em Jó 19, capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Eu sei em quem eu tenho crido. E você? Você sabe em quem você crê? Você consegue entender que a resiliência não é somente uma palavra para ser usada no trabalho, que ela precisa ser desenvolvida em todas as áreas da sua vida? Se você ainda não entendeu isso, reveja o vídeo e entenda de uma vez por todas. A resiliência é a irmã gêmea da perseverança. Sem perseverança, não há futuro. Você precisa entender isso e aprender a desenvolver a resiliência com muita fé. A fé, sem dúvida, é o pilar, como eu disse no vídeo anterior. Então, com fé, você vai aprender a desenvolver a sua habilidade de resiliência para suportar os traumas, suportar as dores, passar por elas, sair mais forte no final e transformar a sua jornada. Muito obrigado por você que viu esse vídeo até aqui. Eu espero grandemente, imensamente, que o Eterno abençoe a sua vida, abençoe a sua jornada, e eu te espero no próximo vídeo.